Salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial, e no vídeo de hoje nós vamos ver a segunda parte da história da Numídia. Vamos ver como foi o reinado do Arábio, o reinado do Juba II e o que aconteceu com a Numídia depois desse período. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que dêem um tapão no like, compartilhem com os amigos que ajudem mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini sagas com povos do Ocidente, Oriente, África, Ásia. É só vocês darem uma conferida na videoteca do Zelota. Me sigam no Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes e também ficarem sabendo quando os vídeos forem postados, já que o YouTube não notifica sempre a vocês. Por isso é bom dar sempre a conferida aí na sineta. Bom, também tem um curta com o Zelota, que é um conteúdo extra dos vídeos aqui do YouTube. E agora um conteúdo exclusivo da área de membros, que é o nosso acampamento Zelota. É só vocês clicarem no botão azul aí, seja membro, para saber como fazer parte. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais. E nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Então vamos direto ao assunto. Bom, mas antes de eu iniciar essa história do Arábio, eu vou contar o seguinte, uma segunda versão, do que aconteceu naquela batalha mortal entre o Juba e o Petreio, depois daquela batalha que eles foram para a cidade de Zama e tal. Bom, existe uma segunda versão que foi justamente o oposto ao resultado dessa batalha, de que o Petreio havia derrotado o Juba naquela batalha e que depois ele teria tirado a própria vida, mas ele contou com a ajuda de um escravo para isso. Bom, então ele não tirou a própria vida, teve uma ajuda e já se torna uma outra coisa. Bom, partindo agora aqui para a história do Arábio, um fato interessante é a respeito da origem do nome dele, que seria o nome Rabi, que seria o nome dele em fenício. E esse nome, anexando a letra A, que era muito utilizada no Berbere antigo, fica Arábio. E o significado do nome dele seria líder. Bom, então aconteceu o seguinte com o Arábio. Ele estava com o pai e o primo de segundo grau nessa batalha que nós vimos no vídeo passado, no final do vídeo passado. E aí ele acaba sobrevivendo, ele foge após aquela derrota do pai dele e no caso Juba primeiro, que era primo dele de segundo grau, Então ele foge depois dessa derrota e vai para a Espanha, onde lá ele vai viver por um tempo e vai ficar ali sobre o apoio, ali vivendo com os apoiadores do Pompeu Magno, que estiveram ali bastante atuantes naquela segunda guerra civil na República Romana. Bom, e aí aconteceu que ele passa esse período na Espanha, ou Península Ibérica, e aí no ano de 44 a.C., isso pode ter acontecido um pouco antes ou um pouco depois do que aconteceu com Júlio César no Senado, Bom, vocês sabem qual é essa história. Bom, o Arábio ele acaba retornando para a África a pedido do Sexto Pompeu, que era um filho do Pompeu Magno. Pompeu Magno que também já havia partido para o mundo além vida bem antes do Júlio César, Isso aconteceu lá no Egito. Ele tinha sido capturado pelo Ptolomeu XIII, que era irmão da Cleópatra e que mandou que decapitassem ali o Pompeu Magno. Ele achava que estaria agradando o Júlio César, mas aí o Júlio César acaba resolvendo apoiar a Cleópatra, quando eles eram amantes, mas também tinha ali aquele interesse político. E aí acontece aquela batalha naval, dos romanos contra o exército do Ptolomeu XIII, que acaba a história dele no fundo das águas do rio Nilo, e a Cleópatra acaba se tornando ali a rainha do Egito. Bom, voltando para o nosso assunto aqui, o Arábio ele havia mandado seus homens para a Espanha para fazer um treinamento com os homens do Sexto Pompeu. E assim ele teria homens preparados para enfrentar aqueles dois personagens que nós vimos no vídeo anterior, que foram o Boco II, que era rei da Mauritânia e que havia tomado a parte do reino que era do Massinissa II, e o outro que era o Sítio, que era um mercenário romano que havia fundado ali o seu próprio território independente. E aí os homens do Arábio chegam e ele vai para o confronto
contra esses dois. A princípio ele enfrenta o bloco segundo, consegue uma vitória com facilidade e o bloco segundo acaba sendo exilado, retornando para a Mauritânia, onde ele era rei. Ele vai continuar o seu reinado por lá. Já o sítio não é especificado como que o Arábio conseguiu derrotá-lo. Possivelmente algum escravo tenha colocado alguma coisa ali na bebida dele, mas enfim, ele também foi para o mundo além vida e com isso o Arábio consegue recuperar o lado oriental da Numídia, que era o território reinado pelo pai dele, o Massinissa II. Bom, e é assim que ele consegue recuperar o trono, inclusive até a cidade da Sírtia, né, que era a capital da Numídia, e especula-se que esse território, a cidade da Sírtia, fazia parte do lado ocidental, que era governado ali, reinado, no caso, pelo Juba I. E aí as notícias chegam até Roma e o que sabe é que foi escrito em uma carta do Cícero, né, que era um estadista romano, que enviou essa carta para seu amigo, que era um patrício chamado Ático. Eles sempre trocavam correspondências para se manter atualizados do que acontecia na República Romana. Bom, o Arábio ele se manteve como rei da Numídia por 4 anos. Aí aconteceu o seguinte: ele, apesar de ter apoiado Pompeu, ter tido ajuda dos homens ali, do filho de Pompeu, para ele restaurar sua posição como rei na Numídia, ele acaba apoiando a formação do segundo triunvirato, em 43 a.C. Segundo triunvirato que vai ser formado por opositores de Pompeu, no caso apoiadores do Júlio César, né? Vamos ter lá o Otaviano e Marco Antônio. E aí o que aconteceu? O que causa essa estranheza, né? Bom, em 42 a.C., vamos ter o início de uma guerra entre dois governadores romanos na África. Tínhamos de um lado o Quinto Cornifício, que ele era um governador da África proconsular. Esse cara tinha apoiado Júlio César durante aquela guerra civil, mas depois que o Júlio César foi eliminado pelo Senado, ele, enfim, deu uma bajulada nos senadores, alguma coisa ele conseguiu fazer por lá, que ele é enviado para a África para governar a África proconsular. E do outro lado dessa guerra, nós temos o Tito Sestio, que era um governador da África Nova. A África Nova era o território que fazia parte do lado ocidental da Numídia, que foi reinado pelo Juba. E esse Tito Sestio, ele foi enviado para lá a mando do Marco Antônio, caso ali pertencente ao segundo triunvirato, que era do lado do Júlio César. E aí aconteceu o seguinte: tivemos essa guerra. O Tito VI ele recebe essa ordem de derrubar o Cornifício, né? E aí nós vamos ter essa batalha entre esses dois governadores. Então no início dessa guerra, o Arábio ele vai apoiar o Cornifício, que tinha o aval do Senado, e obviamente ele estaria agora do lado do Pompeu, que era o mesmo lado que o Arábio esteve, né? Do lado dos apoiadores de Pompeu. Então chega um segundo personagem chamado Lélio, que também era um apoiador de Pompeu. Então ele vem para ajudar o Cornifício nessa guerra contra o Tito Sestio. Então quando o Lélio chega e começa um cerco em Sírtia, o Arábio ele resolve mudar de lado. Então ele percebe que o triunvirato era muito mais forte, que sairia vencedor dessa batalha. Bom, então ele já anteveu ali o resultado dessa batalha. Então ele passa para o lado do Tito Sestio, possivelmente para no futuro ganhar favores ali dos participantes ali do segundo triunvirato, do Otaviano, enfim, do Marco Antônio e tal. Então aconteceu a grande batalha, que foi a Batalha de Útica, né, que era uma cidade fenícia, e que o Cornifício acabou perdendo a vida nessa batalha, sendo derrotado, e o Lélio
acabou tirando a própria vida. Então assim o Sestio governou as duas províncias romanas na África, tanto a África proconsular como a África Nova. Bom, não se sabe ali ao certo, né, qual era a extensão do reinado do Arábio. A certeza é que era o território do Massinissa II e uma parte do território que pertenceu ali ao sítio, né, o mercenário romano. Tanto que alguns homens do sítio, né, que são mencionados como sitianos, fizeram parte do exército do Arábio. Bom, aí aconteceu o seguinte, tivemos a Terceira Guerra Civil Romana. Bom, no ano de 40 a.C., vamos ter a guerra entre o Otaviano e o Marco Antônio. E aí o Sexto, né, que apoiava o Otaviano, ele foi ameaçado por Fango, que recebeu os territórios romanos do Marco Antônio. Então ele foi enviado para o Marco Antônio para tomar as terras agora do Sexto. Ele mesmo tinha mandado o Sexto para lá, né? Lembrando, né? E aí o que aconteceu? O Arábio se juntou, né, ao seu antigo aliado, o Sexto, e aí eles enfrentam o Fango. Inclusive esse personagem, ele tinha uma cidadania romana, mas ele era de origem africana. E aí nessa batalha o Fango inclusive tinha tentado invadir a Numídia Oriental, mas acabou não tendo sucesso e o Arábio foi lá apoiar o Sexto contra o Fango. E aí os dois acabam conseguindo ali uma vitória. Tivemos várias batalhas com vitórias para um lado e para o outro. Mas eles acabam derrotando o Fango. E aí depois dessa batalha, o Sexto ele manteve seu controle sobre as províncias romanas na África, mas ele passa a ter desentendimentos com Arábio. E não sabe ao certo porquê, mas especula-se que tenha sido por conta das terras de sítio, né, que havia sido dividida entre a parte que seria dos africanos, no caso dos romanos, nas províncias romanas na África, e a parte que ficaria com a Numídia. Então ele achava que, o Sexto achava que o Arábio estava tomando os territórios que pertenciam a Roma e acaba mandando que eliminassem o Arábio. E com isso o Arábio foi o último rei que a Numídia teve, né? O último rei independente da Numídia. E o território da Numídia acabou fazendo parte da província romana da África. Bom, e aí o que aconteceu depois disso? Bom, a Numídia se torna essa província romana até a vitória de Otaviano. Então ele vence o Marco Antônio, né, naquela guerra civil, e ele vai chegar ali a se tornar imperador romano, mas isso vai acontecer em 27 a.C., sendo o primeiro imperador romano. Então o que é que ele vai fazer? O Otaviano ele vai restaurar o reino da Numídia, colocando quem como rei? Juba II, aquele mesmo menino que eu contei no vídeo passado, se tornando o rei Clemente de Roma. Mas eu vou contar a história do Juba II agora, vocês estão curiosos aí. Bom, o que aconteceu com aquele menino? Bom, como eu falei no vídeo anterior, o Juba II era filho do Juba I, né? E depois do Juba I ter sido derrotado, ele é levado pelos homens de Júlio César até o Júlio César, que vai fazer aquele seu desfile, o triunfo, né, de Júlio César, exibindo o menino, né, que tinha por volta de 4 e 6 anos de idade, não sabe ao certo. Bom, então vocês vão pensar, vamos fazer uma maldade com o menino? Não, eu até falei para vocês não se preocuparem com ele. Bom, o menino acabou sendo criado ali sob a proteção do Júlio César. Então ele vai aprender a falar latim e grego e acaba se tornando romanizado, né? Ele vai crescer com a cultura romana e vai ganhar a cidadania romana, se tornando um dos homens mais cultos de Roma. E aí aos 20 anos de idade, ele escreve o seu primeiro livro, que tem um título de Arqueologia Romana. O primeiro de uma série de 8 livros, se eu não me engano, que ele havia escrito. Esse foi o primeiro. Então depois que o Júlio César foi despachado para o mundo além-vida pelo Senado romano,
o Juba II foi viver com o Otaviano, né, que era sobrinho neto do Júlio César, né, que foi ali o discípulo do Júlio César. E aí ambos se tornaram muito amigos. E o Juba II acompanhou o Otaviano em várias campanhas militares, onde lá ele vai ganhar experiência militar e também vai se tornar um líder. Inclusive o Juba II esteve nessa batalha, que foi a Batalha do Ácio, né, que resultou na vitória do Otaviano contra o Marco Antônio e a Cleópatra em 31 a.C. Bom, o Juba II vai participar de outras campanhas com o Otaviano, e agora já era imperador romano, né, entre 26 e 20 a.C., a ascensão de Otaviano em 27. E depois dessas batalhas que aconteceram na Espanha, o Juba vai ganhar esse reconhecimento do Otávio, né? Vamos chamá-lo já de Otávio, agora aquele imperador romano. Então o Juba ganha de presente a Numídia Oriental, já que a parte ocidental pertencia ao território da África proconsular, né? A província romana. Além desse território da Numídia, onde ele se tornaria o rei cliente da Numídia, o rei cliente romano na Numídia, no caso, ele também recebe a mão da Cleópatra Selene II em casamento. A Cleópatra Selene II era filha do Marco Antônio e da Cleópatra. Então eles se casam, né? Assim como ela foi com os irmãos também dela, foram criados pela Otávia, que era irmã do Otávio. É um caso, bom, até curioso, talvez até um pouco tenso, já que o Marco Antônio havia deixado a Otávia, né, com que ele tinha um casamento, noivado, se não me engano, acho que era casado com ela, e larga a Otávia para viver com a Cleópatra. Bom, e a Otávia teve que criar os filhos do Marco Antônio com a Cleópatra. Bom, mas enfim, aí eles foram criados ali dentro da cultura romana, eram romanizados e tal. E aí a Cleópatra Selene II casa-se com o Juba II. E aí o Otávio ele dá aquela elevada no dote da moça, que era nada mais nada menos do que o reino da Mauritânia, que havia agora feito, né, passou a fazer parte do território romano, né, a província romana, depois que o Boco II faleceu. Bom, depois que ele foi expulso da Numídia, ele acaba se tornando um aliado dos romanos. E como ele acaba depois falecendo, os romanos pegam aquele território e anexam ao território das províncias na África. Então o Juba II ele ganha o reino da Numídia junto com o da Mauritânia, no caso a Numídia Oriental. E aí vamos ter esse reinado do Juba II, que retorna para a África, acompanhado agora da sua esposa, a Cleópatra Selene. E aí ele vai fazer esse reinado e vai fundar algumas cidades, como a cidade de Cesareia, que é a atual cidade de Chechel, na Argélia, sendo feita uma homenagem a Otávio, e também a cidade de Volubilis, que é uma cidade que fica no norte do Marrocos. Essas cidades elas tinham uma arquitetura com influência romana, grega e egípcia, né? Dado até que tanto ele como a Cleópatra, né, tinham essa influência romana, e a Cleópatra tinha, né, no caso, a influência egípcia e grega, né, já que ela tinha sangue grego e egípcio. Bom, dizem que a Cleópatra Selene II teve muita influência no reinado do Juba II. E o Juba II, como era um cara muito culto, assim como ela também era, ele incentivou muito as pesquisas de ciência, né, de história natural e também de artes cênicas. Nesse período a gente vai chamar de o reino, no caso, da Mauritânia, que seria a Mauritânia equivalente ao território da Mauritânia junto com a parte oriental da Numídia. Bom, então esse reino da Mauritânia barra Numídia, mas o certo é chamado de reino da Mauritânia, vai se tornar muito importante para Roma com o comércio, né, os produtos que esse reino da Mauritânia vai enviar para a Espanha e a Itália. Então a gente vai ter a exportação de peixes, de uvas, vinhos, grãos, figo, móveis e
tintura roxa, que era retirada de moluscos para tingir as vestes dos senadores romanos. Essa era uma técnica que foi descoberta pelos fenícios. E aí o Juba II ele vai mandar um contingente para um arquipélago de ilhas chamadas de Les Purpuraires. Bom, não descobriu como é que se chama isso em português, mas em inglês tem até a ver com, em francês no caso, tem até a ver com púrpura, né? Bom, essas ilhas ficam no oeste do Marrocos e ele restabelece ali a produção de corantes que era feita pelos fenícios. Vocês verem que ele vai reativar muita coisa ali na África. Bom, a cidade de Tingis, que era a moderna atual cidade de Tanger, no Marrocos, se torna uma importante cidade comercial, onde ficava, essa cidade, no caso, ficava nos Pilares de Hércules, né? Esse território que era assim chamado pelos gregos devido à mitologia de que o Hércules havia aberto uma fenda com a sua espada nas montanhas e depois ele abriu com suas mãos passando para ele poder ultrapassar aquelas montanhas. Então ficou chamado ali de Pilares de Hércules, mas no nosso mundo moderno esse local é chamado de Estreito de Gibraltar, né, que é mais conhecido por todos. Bom, outras cidades ganharam importância, como a cidade de Gades, que hoje chama-se Cádiz na Espanha, e também Cartago Nova, que se chama hoje Cartagena na Espanha. Bom, ele também vai ganhar um título do Otávio, que é de Dom Viro Honorário, que seria um título de magistrado-chefe de uma colônia ou de uma cidade romana. O historiador grego Plutarco descreveu Juba II como um dos governantes mais talentosos de seu tempo. Entre os anos de 2 a.C. e 2 depois de Cristo, ele viajou como conselheiro do Mediterrâneo, acompanhando o Caio César, que era neto do Otávio, né? O Otávio ele teve uma filha, né, chamada Júlia. Bom, em 21 depois de Cristo, o Juba deu o título de co-governante para o seu filho com a Cleópatra, e chamava-se Ptolomeu da Mauritânia. Foi o único filho que o Juba teve. E a Cleópatra Selene II faleceu em 6 depois de Cristo. E ele depois ele vai ter um segundo casamento, né, com uma princesa da Capadócia chamada de Glafira, que depois acaba se separando dele para se casar com Alexandre, que era filho do Herodes o Grande e que depois teria um destino bastante cruel, a mando do próprio pai, né, o Herodes o Grande, que tinha aquele complexo de usurpação. Então ele teve um sonho que os filhos dele o trairiam, então ele mandou eliminar todos os seus filhos. No caso, o Alexandre é filho do segundo casamento do Herodes o Grande. E aí o Juba acabou falecendo em 23 depois de Cristo e foi enterrado ao lado do corpo da Cleópatra Selene II no Mausoléu Real da Mauritânia. Esse mausoléu que ainda está de pé nos dias de hoje. Bom, o Ptolomeu se tornou agora, né, o único governante do reino da Mauritânia e foi um grande governante e aliado de Roma, recebendo muitas homenagens do Senado romano. Ele viajou por boa parte do Império Romano e governava o reino cliente, que era considerado o reino mais rico dos reinos clientes de Roma. E aí no final de 40 depois de Cristo, o Ptolomeu ele foi convidado para ir até Roma pelo imperador Calígula. E lá o Calígula fez todas as honrarias para o Ptolomeu, o considerou como amigo e aliado de Roma. E depois mandou executá-lo. Bom, não se sabe exatamente qual era a motivação do Calígula em querer tirar a vida do Ptolomeu da Mauritânia, mas especula-se que teria sido inveja por conta da riqueza do Ptolomeu. Então, com Ptolomeu sendo riscado deste mundo, o reino da Mauritânia passou a se tornar novamente uma província
a romana na África. Então ele volta a fazer parte da África proconsular. Isso vai durar até o reinado do Sétimo Severo, que vai separar a Numídia da África proconsular e coloca a Numídia sobre a administração de um procurador. Bom, durante o reinado do Diocleciano, da tetrarquia, que vai dividir o Império Romano em 4 partes, ele pega o território da Numídia e divide novamente em 2, mas dessa vez em norte e sul. Bom, o norte fica conhecido como a Numídia Cirtense, né, que teria como a capital novamente a cidade de Cirta, né, que era a antiga capital do reino da Numídia, e o sul da Numídia, que vai chamar-se de Numídia Mauritana, que se tornou uma província militar, onde lá ficaria estacionada a legião romana de Lambesis, né, que é uma cidade na Argélia. Bom, depois a Numídia vai ser novamente reunificada durante o reinado do Constantino Grande, se tornando uma única província no ano de 320. E a cidade de Círtia acaba sendo rebatizada agora com o nome de Constantina, em homenagem ao Constantino, né? E que era um cara bem narcisista, né? Lembrando ali de Constantinopla, que era Bizâncio, né? Que foi refundada com o nome de Constantinopla, em homenagem ao Constantino. Mas também, né? O Alexandre, que fundava a cidade de Alexandria, enfim. Bom, então teremos aqui a província da Numídia, vai se tornar agora parte da Diocese da África, até ser tomada pelos vândalos no ano de 428. E depois ela vai ser recuperada já pelos bizantinos, depois da queda de Roma, já na época do Império Bizantino, na Guerra Vandálica, que aconteceu entre os bizantinos e os vândalos entre 533 e 534, se tornando parte da prefeitura pretoriana da África, que tinha como sede Cartago. Bom, isso durou até o ano de 580, quando depois teremos uma mudança com a formação do encharcado. Bom, para quem não acompanha a saga bizantina e desconhece esse termo encharcado, eu vou explicar para vocês. No século VI, os bizantinos eles vão mudar a forma como seriam administradas as suas províncias. Então eles vão pegar, na verdade, uma coisa que já acontecia no Império Romano. Nós tínhamos as províncias que eram senatoriais, que eram governadas por senadores, né, ou indicados por senadores, e nós tínhamos as províncias militares, onde eram governadas por militares que almejavam a vaga no Senado. Bom, então eles vão formar os encharcados, que eram governadas pelo encharca, que era um governador civil, e nós tínhamos as temas que seriam governadas por um governador militar, né? Um militar que era onde as tropas bizantinas ficavam. Então essas temas ou estratégias seriam essas províncias militares que ficavam mais em territórios aos extremos ali do Império Bizantino para proteger as fronteiras. Bom, então esse formato de encharcado bizantino na África, ele vai ficar ali até o final do século VII, quando o território vai ser conquistado pelos mouros. Com a expansão islâmica, rapidamente a África será tomada pelos muçulmanos. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido essa história da Numídia. Estarei retornando no sábado com a saga bizantina e vamos ver como foi o reinado do Teodoro I Láscaris, é o primeiro imperador do Império de Niceia, tá? Bom, maior confusão por lá. E na sexta-feira nós teremos enquete, hein? Bom, vamos voltar às enquetes, né? Já que esses vídeos aí foram resultado das enquetes anteriores. Então, mais 2 opções para vocês escolherem na sexta-feira, tanto lá no Instagram, como aqui também na aba comunidade, que ficará no ar a enquete até a tarde da segunda-feira, beleza? Então vocês vão aí escolher qual será o próximo tema que nós veremos na quarta-feira que vem. Então vou ficar por aqui, um abraço do Zelota, até lá, falou pessoal!